Qual o seu nome, sua idade, onde você nasceu e qual a sua profissão? Eu sou Sônia Cleoni Garcia de Oliveira, tenho 65 anos, nasci no Içara, mas nos meus registros consta, né, agora Astorga, porque Astorga não existia na época, o cartório era no Içara, mas todos os meus documentos são como astorguense. E sou professora, aposentada. Quais dificuldades que enfrentou durante sua infância e adolescência? Tive uma infância muito feliz, muito boa, brinquei muito. Meus pais eram muito bons, não brigavam, nada, tinha harmonia dentro de casa. Só que nós tínhamos uma infância bem pobre, a gente não tinha. Nós éramos em 7 irmãos, somos em 7 irmãos, mais o meu pai e minha mãe, então a nossa infância não foi fácil, numa época difícil, que meu pai trabalhava de caminhoneiro, a minha mãe ficava só em casa. Então nós começamos a crescer um pouquinho, pegando 12 anos por aí, todo mundo já começava a trabalhar para ajudar em casa. Então foi uma infância tranquila. Como compraram terras aqui? Olha, o pai do meu pai, o finado meu avô e minha avó, moravam no estado de São Paulo e eles compraram um sítio aqui no Içara, que era só mato. Então eu acredito que era da companhia que eles compraram, porque eles vieram, fizeram uma barraca e começaram a cortar a mata para poder fazer o local para morar e derrubar tudo e plantar café. Quais eram as festas que tinham e que não existem mais? Não me lembro no momento nenhuma que não existe mais, porque na minha época de infância eu me lembro de quermesse da Igreja Católica, mas que a gente não frequentava por meus pais serem evangélicos, e tinha festa na igreja de Natal, comemoração de Natal, comemoração de Páscoa, só isso que ainda hoje continua. Quando chegou aqui, chegou a ver índios? Tinha ideia que essa região havia índios? E o que aconteceu com eles? Nunca tive conhecimento de que tivesse tido índio por aqui, em Astorga. Nunca ouvi falar, nada. Então, acredito que não existiu índio aqui não. Sabe falar da queima de Bíblias e do sindicato rural? Por que aconteceu esses eventos? A queima de Bíblia, segundo o que eu fiquei sabendo, meu pai comentava sobre isso, e algumas pessoas mais antigas comentavam, é que houve um tempo aqui, bem lá atrás, eu devia ser muito pequena, que houve uns padres de uma ordem, que eu não sei citar, vieram fazer um trabalho na Igreja Católica. E aí eles convocaram toda a população para levar as Bíblias e foi queimado ali na Praça Central, onde hoje tem uma Bíblia no monumento. Então, essa é a história que eu sei. E meu pai conta que isso aconteceu. Meu pai contava que aconteceu mesmo. Tá? Algumas pessoas negam isso, não querem falar sobre o assunto, mas as pessoas mais antigas falam que isso aconteceu sim. O sindicato rural, eu acredito que ele ajuda muito o agricultor, ele veio para ajudar, né? Para unir mais a classe, defender os direitos do agricultor. Então, é isso que eu sei sobre o sindicato rural. Como a sua família foi afetada pela geada de 1975? Foi um ano, uma geada muito triste, foi chamado de a geada negra, porque o Paraná era riquíssimo em café na época, produzia muito café. Meus avós mesmo vieram do estado de São Paulo, cortaram a mata e plantaram café, então existia muito café na região. Só que com essa geada aí, ela queimou até o toco do chão, ficou preto, foi chamado de geada preta na época. E foi muito triste, porque empobreceu a nossa região, porque nós éramos fortes no café. Tínhamos o IBC, e aí o que aconteceu? As pessoas desanimaram, começaram a arrancar o café e plantar outras culturas, como soja, como milho. E, infelizmente, né, a cultura do café
Não foi possível. E essa grande geada foi na região toda, inclusive em Londrina, toda a região que produzia muito café aqui no norte do Paraná. Foi muito triste. E acabou tendo, sim, um embate muito grande na vida da gente. Por quê? Porque tinha muitas pessoas que apanhavam café, que trabalhavam na lavoura, que catavam café das máquinas. Então havia uma grande mão de obra em volta da colheita do café, tudo. Tinha uma riqueza e de repente a geada acabou tudo. Então foi triste por isso. Na minha opinião, deixou a gente mais pobre na época, empobreceu a região. O que mudou em Astorga e por que ainda continua morando aqui? Na minha opinião, o que mudou em Astorga foi um grande aumento de bairros, casas, mas, na minha opinião, o que falta mesmo no nosso município é indústria, emprego, que muita gente vai para fora trabalhar. E, infelizmente, isso continua anos e anos e é difícil, porque emprego está difícil. E por que continua morando aqui? Olha, a minha história foi o seguinte, eu nasci aqui, fiquei aqui um bom tempo da minha vida, depois fui embora daqui, fiquei morando 6 anos em Curitiba, depois retornei para ajudar a cuidar do meu pai, que tinha ficado viúvo, né? Tinha perdido a minha mãe, então eu voltei para ajudar minhas irmãs a cuidar do meu pai. Mas, analisando bem, hoje eu me arrependo um pouco de ter voltado. Poderia ter ficado lá, mas tudo bem. São escolhas da gente. Deixe uma mensagem. A mensagem que eu deixo é de nunca desanime, tenha otimismo. A vida é feita de lutas, batalhas, alegrias, tristezas, perdas, ganhos. E a vida é assim, a gente tem que falar como Jesus falou. Nesse mundo vamos ter aflições, mas é para a gente ter bom ânimo, ter coragem, ter para lutar, para ir em frente. Essa é a minha mensagem.